Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los à continuação do vídeo anterior do nosso projeto Confissões Luteranas para hoje, em que nós tratávamos do artigo 24 a respeito da apologia da Confissão de Augsburgo, que trata da missa. Este vídeo vai ser um pouco mais curto do que o anterior, eu não vou fazer tantas explanações e esclarecimentos, vamos diretamente ao ponto. Temos novamente 9 destaques, muitas coisas aqui se repetem, por isso eu vou passar um pouco mais rapidamente pelos destaques hoje. Vamos lá? O primeiro destaque dá conta do que os pais da igreja pensavam a respeito do sacrifício. Lembrem-se que o grande problema do termo missa era essa relação de sacrifício. Nós lemos assim: não ignoramos que os pais chamam a missa de sacrifício, mas não querem dizer que a missa confere graça pela mera realização, e que, quando aplicada a favor de outros, torna-os merecedores do perdão dos pecados, da culpa e da pena. Onde se leem nos pais esses discursos monstruosos? Ao contrário, eles atestam abertamente que falam da ação de graças, por isso eles a chamam de Eucaristia. Então, o que Melanchthon está explicando para nós aqui? Basicamente que, ainda que os pais da igreja se refiram à missa como um sacrifício, eles não adotam a missa como algo que tinha efeito simplesmente por sua mera realização. Segundo destaque, fala do uso do sacramento e sobre o sacrifício. Os sacramentos são sinais da vontade de Deus para conosco, não só sinais dos seres humanos entre si. E na nova aliança, os sacramentos são corretamente definidos como sinais da graça, porque no sacramento há duas coisas: o sinal e a palavra. Não temos muito a acrescentar aqui, né? Basicamente, o sacramento tem uma importância fundamental, mas é muito mais, como nós vimos no vídeo anterior. É Deus operando, é Deus realizando. É uma obra de Deus em nós, por nós e para nós. Terceiro destaque. E foi para esse uso que Cristo instituiu, ao ordenar que isso seja feito em memória dele. Pois lembrar a Cristo não é celebração ociosa de algum espetáculo ou coisa instituída para dar exemplo, como nas tragédias se celebra a memória de Hércules ou Ulisses, mas é rememoração dos benefícios de Cristo e recebimento destes pela fé, para sermos vivificados por meio deles. Basicamente aqui é uma referência à memória, quando Jesus diz, né? Jesus institui a ceia e ele diz: fazei isto em memória de mim. E ele está procurando fazer uma distinção aqui, no sentido de que não é uma memória meramente ociosa, não é algo, eu lembrei de Cristo, lembrei da instituição da ceia e é isso. Não. Nesse exercício, nesse sacramento recebido, nós de fato recebemos os benefícios de Cristo. E nós recebemos eles, o perdão, a vida, a salvação, por meio da fé, não pela mera realização. Quarto destaque, os pais realmente falam de um efeito duplo, da consolação das consciências e da ação de graças ou do louvor. O primeiro efeito pertence à lógica do sacramento e o segundo ao sacrifício, ação de graças. A respeito da consolação, Ambrósio diz: vão a ele, sejam absolvidos, porque ele é o perdão dos pecados. Vocês perguntam: quem é ele? Ou seja, o que está sendo colocado aqui? Que ainda que os pais se referissem à missa como sacrifício, ainda que eles utilizassem a missa
no sentido de sacrifício, no sentido de ação de graças, uma obra do ser humano, o ser humano não é capaz de trazer perdão para si mesmo. Por isso, tem esse duplo efeito, e o primeiro deles, a consolação das consciências, só quem pode trazer é Cristo. Quinto destaque: mas a própria cerimônia não é ação de graças a ser aplicada pela mera realização a favor de outros para que se tornem merecedores do perdão dos pecados, etc., e para libertar as almas dos mortos. Aqui um destaque sucinto, breve e nada muito a adicionarmos. Sobre os termos da missa, vamos ao sexto destaque. Eles dizem que liturgia significa sacrifício e que os gregos chamam a missa de liturgia. Falemos do termo liturgia. Essa palavra não significa propriamente sacrifício, mas antes ministério público, e se coaduna bem com o nosso sentido, a saber, que o ministro consagrante oferece o corpo e o sangue do Senhor ao resto do povo, e do mesmo modo que um só ministro docente oferece o evangelho ao povo. Liturgia, que para eles significava sacrifício, na verdade é muito antes um ministério público, e aqui não está falando do MP, né? Não está falando do ministério público judicial, está falando do ministério da palavra, do ministério da pregação. Sétimo destaque: é ridículo o argumento de que as Sagradas Escrituras mencionam o altar, razão pela qual a missa necessariamente seria um sacrifício. A palavra altar é citada por Paulo apenas como metáfora. Então aqui é interessante a gente refletir um pouquinho mais, né? Porque até hoje nós utilizamos o termo altar. Nós temos altares em nossas igrejas. Será que isto remete a sacrifício? Por quê? Nós sabemos que no Antigo Testamento existiam os altares e lá nos altares ofereciam-se sacrifícios a Deus. Os altares hoje também são lugares de sacrifício a Deus? E a resposta é não. Como Melanchthon coloca aqui, a palavra altar é citada apenas como uma metáfora pelo apóstolo Paulo. E podemos continuar utilizando a palavra altar ainda na mesma forma, como uma metáfora. E claro, no altar nós temos a Santa Ceia. A Santa Ceia que é instituída, a Santa Ceia que é distribuída. Mas, mais uma vez, precisamos ressaltar que o sacramento é Deus operando, é Deus realizando, é Deus se doando, é Cristo doando o seu corpo, o seu sangue, em como e sob o pão e o vinho para nós, e não um sacrifício nosso para Deus. Oitavo e penúltimo destaque. Como eu disse, hoje o vídeo ia ser mais curto, até porque o vídeo anterior eu peguei meio pesado aí, mas creio que era necessário para realizarmos alguns esclarecimentos. Sobre a missa pelos defuntos, mais uma vez esse assunto mórbido aí, né? Mas um assunto extremamente necessário, porque até hoje se realizam missas por defuntos. Nossos adversários defendem a aplicação da cerimônia para libertar as almas dos defuntos, ato que lhes rende lucros infinitos. Isso, porém, não tem nenhum testemunho nem mandamento das Escrituras. Certamente não se trata de um pecado leve instituir na igreja esse tipo de culto sem mandamento de Deus, sem exemplo da Escritura, e aplicar aos mortos a ceia do Senhor, instituída para recordação e pregação entre os vivos. Isto é abusar do nome de Deus contra o segundo mandamento que fala: não utilizarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E assim percebemos, né, que não há possibilidade de fazermos missa aos mortos, porque não é algo escriturístico, porque é criação humana. Para piorar a situação, eles ainda auferiam lucros infinitos, grandiosos com esta prática.
e obviamente que isto não é da vontade de Deus. Nono e último destaque, para finalizarmos: a missa não é satisfação nem pela pena, nem pela culpa, pela mera realização sem a fé. E disso decorre que é inútil sua aplicação em favor dos mortos. Nem há necessidade de estender a discussão sobre isso. Exatamente com essa frase eu concluo este vídeo. Não há necessidade de estendermos uma discussão sobre isso. O vídeo de hoje foi breve, foi rápido, foi sucinto, não teve demais questionamentos e implicações, porque, creio eu, a gente já também tratou no vídeo anterior. E para aqueles que eventualmente estão um pouco cansados de estudarmos apologia, não se preocupem, nós estamos aí muito próximo do fim deste estudo, né? Faltam aí poucas páginas e semana que vem nós iremos concluir este estudo da apologia e depois iremos para a próxima obra, o próximo escrito do livro de Concórdia, denominado de Os Artigos de Esmalcalde. Vamos entender como é isso, mas tenham paciência, ainda temos uma semana de apologia. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.